Bom dia, gente, bom dia. Então, pessoal, 11 horas, atrasamos um pouquinho, né? 11 horas, 5 minutinhos. Vamos começar a nossa live aqui no Instagram. E daqui a pouquinho nós vamos ter a participação do Rosécio, nosso Padre Zezão. Ele que tá lá na Bahia curtindo. Curtindo é brincadeira, né? Modo de dizer, mas tá lá nessa quarentena e vamos esperar mais algumas pessoas entrarem aqui na live. Vai falando aí de onde que você está nos assistindo. Isso mesmo, Mari Santos, bom dia. Bom dia, Juliana, Margarida. Salvador, coisa boa, hein? Isso aí. Vai contando aí, Mari, como é que tá essa quarentena aí em Salvador, enquanto o nosso amigo Zezão não entra, ele vai entrar daqui a pouquinho. Pessoal, é, é, lá embaixo no Insta tem uma setinha, né? Parece um aviãozinho assim, uma setinha. Clica ali naquela setinha e manda para os seus contatos, para os seus amigos poderem assistir também, tá certo? Bom dia, Guimarães, Miller Guimarães, lá de Teixeira de Freitas. Ó, o Zezão entrou. Zezão tá entrando pra gente. Tô convidando o Zezão. Aqui tá muito ruim, paradeira total. Ó, o homem chegou aí. É isso aí. Bom dia, Zezão. Tudo bem Bom com dia, meu você? querido. Tudo bem? Graças a Deus. Como que tá aí, Zezão, nessa Bahia de Todos os Santos? Aqui vamos bem, apesar de tudo, apesar deste momento crítico que estamos vivendo, mas a Bahia, como diz Caetano Veloso, a Bahia é linda, o povo é lindo, estamos tranquilos, né? Temos 7 casos de coronavírus confirmados e 3 já curados, né? Ah, Fora isso, a cidade está tocando normalmente. é isso aí, né? Temos que ir seguindo firmes, né? Zezão, nós vamos começar esse bate-papo aqui. Eu tenho convidado alguns amigos para conversar comigo sobre isso. Outro dia falei com o Fábio Moreira, que é advogado, e ele esclareceu algumas dúvidas para a gente sobre direito trabalhista. Falei também, É, falei também com o irmão Carlos, que é da Toca de Assis, e ele estava nos contando como que é o trabalho que a Toca desenvolve com os irmãos em situação de rua, o trabalho que a Toca de Assis desenvolve aí com a população mais vulnerável. E eu achei muito interessante e pensei, ora, vamos falar então com quem lida de perto também com isso, com as fragilidades das pessoas, né? Com quem está aqui para nos orientar, nos direcionar dentro da nossa fé, que é o meu amigo Padre Zezão. E por isso te convidei e gostaria que a gente conversasse um pouco sobre isso tudo que está acontecendo, né, Zezão? Assim, o Brasil e o mundo estão de ponta cabeça. Acho que nós nunca mais seremos os mesmos, né? E eu queria a sua opinião. exatamente. Vitor. Primeiramente, eu quero dar um abraço nos amigos e amigas que estão nos acompanhando. Estou percebendo aqui pessoas de vários lugares por onde eu já passei, né? Do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e minha querida Bahia aqui, minha terrinha, estão aqui dando um joinha. Então, nós estamos vivendo essa situação aí,
né, há mais de 3 meses, e é uma situação crítica, uma situação que nos preocupa, é uma situação que faz com que a gente realmente deve nos posicionar, né? Então, cabe a nós, enquanto cristãos, sermos a favor da vida, defender a vida. E a Igreja Católica, ela é a favor da vida, ela defende a vida. Por isso, a postura da Igreja, como estávamos conversando anteriormente, por isso a posição da Igreja é acompanhar o que o Ministério da Saúde vem colocando. Agora, com essas mudanças que ocorreram essa semana, nós não sabemos mais os rumos. Eu, particularmente, fiquei muito triste, assim, eu achei lamentável, em meio a uma crise, em meio a uma situação, o médico ter que abandonar o seu paciente. E o paciente é o Brasil, na minha opinião. Sim. Não quero, apesar que eu não estou sendo aqui imparcial, mas eu vejo que deveria ter é, olhado para essa situação com outro olhar, não tão político. Mas, em todo caso, a Igreja Católica, ela, em todo uma orientação da CNBB, né, aqui na Diocese de Teixeira de Freitas não é diferente, se posiciona a favor da vida, por isso que os cristãos estão recolhidos em casa. Uma coisa interessante, Vitor, uma coisa interessante com isso, se a gente for voltar no passado, na história, na igreja primitiva, né, nas primeiras comunidades cristãs, após as primeiras comunidades cristãs surgirem, né, as igrejas eram igrejas domésticas. Eram as igrejas domésticas. Não havia templos. Templos é algo posterior. É algo de 200, 300 anos depois, juntamente com o Império Romano. E havia, então, as comunidades cristãs domésticas, os patriarcas, as matriarcas, né, as sacerdotisas, que celebravam a palavra, né, rezavam. Né, eu, particularmente, não sei como era mesmo o ritual, mas celebravam. E com essa pandemia, o que acontece? Com essa pandemia, nós percebemos aí uma igreja doméstica retornando. Não era da forma que a gente queria, né? Mas a gente percebe uma igreja doméstica em caminhada. Nós, padres, não deixamos de celebrar a Eucaristia. Né? Nós não deixamos de celebrar a Eucaristia. Em momento algum, o padre não deixou de celebrar a Eucaristia. Os cristãos se recolheram, os padres também se recolheram, porque o padre também tem que se preservar, né? E ele passou a rezar pelas redes sociais, pelos meios de comunicação. E aí a gente viu da Igreja Católica a força da Igreja doméstica. Quantos cristãos passaram a rezar em casa, né? Talvez algo que não era habitual, talvez algo que não era comum entre as famílias, e as famílias passaram a rezar. E eu acho bonito assim algumas postagens que eu vejo nas redes sociais, das famílias ligando a televisão com um jeito diferente, colocando num canal como a Rede Vida, Canção Nova, ou pelo Facebook, o padre local da sua paróquia, né? Eu vejo fotos onde as pessoas fazem um altarzinho, coloca a Bíblia, coloca ali uma vela, um crucifixo, e se comportam como se estivesse na missa mesmo. Isso é uma grande demonstração de fé. Isso é uma grande prova de fé, uma manifestação de fé, né? Uma profissão de fé. Né? Então a gente percebe aí que a igreja doméstica, a igreja de Jesus Cristo, ela está mais viva do que nunca. É isso aí, coisa boa.
E a gente percebe também que as pessoas começaram, que as relações mudaram, né? As pessoas agora elas estão obrigatoriamente tendo que ser mais pacientes, né, dentro de casa aí, porque as pessoas estão ficando recolhidas até por falta de opção eu até outro dia vi uma brincadeira que os casais estão se conhecendo, os filhos estão conhecendo os Né? pais, as mães, vi aí na internet e achei muito interessante. Isso que você fala das pessoas acompanharem as programações nas TVs que são ligadas à igreja, digo às igrejas, inclusive, e nas redes sociais, e isso é interessante porque quando a gente vai para a mídia convencional, a gente às vezes até se desespera, tamanha a gravidade do problema que a gente enfrenta e que é noticiado, né? E a gente precisa tirar um pouco esse peso buscando os veículos de comunicação voltados ao aconselhamento, às missas, né? No caso dos nossos irmãos evangélicos, eles acompanham os cultos pela TV, enfim, acho que mudaram as relações. E mudou para melhor, eu espero. A gente tem que aprender alguma coisa depois disso tudo, né, Zezão? Com certeza. Com certeza, Vitor, o que você pontua faz com que a gente possa refletir a vida e os valores da vida. Mediante de tudo isso, as pessoas passaram a conversar mais, a dialogar mais, a conviver mais, entendeu? É, a gente sabe que a vida do brasileiro é uma vida muito corrida, ele tem que trabalhar, tem que chegar em casa muito rápido, almoçar, ou comer por lá mesmo, e volta, e chega cansado à noite, e, e vai dormir, e no dia seguinte a mesma coisa. Então, essa quarentena, ela faz com que a gente possa mudar os nossos hábitos. E eu penso que para a gente poder conviver bem, viver bem, em harmonia, né? Sobretudo, viver a vida de oração, como eu falei anteriormente, e também buscar outras alternativas também, como atividade física, né? A gente tem que exercitar o corpo, exercitar a mente, né? Ler um bom livro, fazer uma atividade em casa. Tudo isso ajuda também para que a gente não caia numa, posso dizer assim, ficar deprimido para baixo, porque o momento não é de sair, né? O momento é de ficar recolhido. Então, para que as pessoas possam buscar alternativas saudáveis dentro de casa, né? Como atividades físicas e leituras. É verdade. Você falou aí de uma coisa que eu acho fundamental: posicionamento. A gente tem que ter lado, sempre. A gente, na minha opinião, tem que ter um lado. Eu, assim como você, eu escolhi o lado dos mais pobres, dos mais vulneráveis, daqueles que precisam mais de um aperto de mão, de um abraço, ainda que nesse momento a gente não esteja podendo abraçar as pessoas. Verdade. Mas, e eu estou dizendo isso porque você falou sobre a saída do ministro Mandetta, do ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. No meio da crise. E isso vai trazer, eu acho que um problema muito maior para o povo brasileiro. Você não acha? Com certeza. Ô Vitor, é, como eu disse, eu não vou ser imparcial aqui, não. Eu vou assumir um lado. Sim, Um lado mesmo. Eu não vou dizer, não vou criticar aqui o governo Bolsonaro, né? Estou no mesmo barco, assim como milhões de brasileiros. Ah, esse governo não presta, esse presidente não presta, não vou entrar no mérito da questão, né? Só acho que as colocações dele, as afirmações dele são muito pesadas, né? Isso eu posso dizer. São afirmações que não exercitam o diálogo.
O ministro Mandetta estava com uma equipe bem formada e estava desenvolvendo um trabalho com base na ciência, com base na técnica. Um trabalho como esse exige técnica e ciência. E ele vinha fazendo isso muito bem, né? Ele vinha fazendo isso bem, né, com muita precisão, né, nos alertando para o problema e nos alertando para um pico que iria acontecer, que vai acontecer da agora em diante, com o mês de maio, junho, que são meses mais frios no nosso país. E a gente sabe que esse vírus, ele é um vírus mutável, ele se adapta a regiões e, sobretudo, a regiões mais frias, né? É claro que o nosso Brasil não é tão frio como os países europeus, né? Mas o que a gente percebe é que vai acontecer um pico maior de pessoas que serão contaminadas e que, infelizmente, vão vir a óbito. E, e aí eu fico com essa reflexão, eu fico com esse pensamento. Poxa, como um paciente, como um médico, como um profissional, vai abandonar o seu paciente em meio ao tratamento, né? Em meio ao tratamento. E quem é esse paciente? É o povo brasileiro. É o povo brasileiro. O nosso presidente não defende o isolamento social. E esse outro, a gente não sabe ainda como ele vai se posicionar, né? Como ele vai se definir em relação a essa situação que estamos vivendo. Ou ele vai ler simplesmente a cartilha do presidente, né? E o Mandetta tinha uma posição, ele tinha um lado, ele tinha uma postura, ele tinha caráter, tinha personalidade, né? E pelo menos nesse contexto que ele estava vivendo, vivendo, né? Nós sabemos que ele é de um partido que é dos democratas, um partido de direita, mas nesse caso, nesse momento, não vem ao caso ressaltar isso. Vem ao caso o que ele vinha fazendo pela saúde do povo, pela vida do povo brasileiro. Então, eu fico assim, eu acho tudo isso muito lamentável, tudo isso muito lamentável. Não é em meia crise que você toma uma decisão dessa, né? E vamos ver as próximas cenas dos próximos capítulos para ver onde tudo isso vai parar, né? Alguma coisa tem que ser feita. Casando, Realmente, nós não podemos. casando uma coisa com a outra, a gente vê o quanto a igreja está sendo sábio nesse momento, né? A igreja está dizendo, nós temos que ter fé para suportar esses dias, mas obedecer à ciência. Certo, justamente, justamente. A igreja, ela usa da razão, ela usa da ciência, ela usa da técnica, né? A CNBB tem essa postura bem firme, os bispos estão indo na mesma direção, né? Acolhendo as orientações da CNBB. Não conheço uma diocese que não tenha feito isso, né? Então as nossas igrejas estão fechadas, mas o nosso povo continua em oração, né? Basta a gente notar, eu vou falar a partir da realidade aqui da Diocese de Teixeira de Freitas, como foi bonito a demonstração de fé de algumas cidades, né, das cidades e aqui da sede da Diocese, no Domingo de Ramos, por exemplo, né? Os padres fazendo a procissão do Domingo de Ramos, eles com alguns colaboradores, com alguns ministros, e o povo nas suas casas, nas suas janelas, nas suas portas, né? Achei muito bonito isso, né? As pessoas ali professando mais uma vez a sua fé católica, a sua fé cristã. É um momento assim que a gente não imaginava nunca ter que passar por ele, mas a gente está vivendo, tem que viver com lucidez, com tranquilidade e sempre obedientes à ciência. Mas, ô Zezão,
E esse auxílio emergencial que não sai. Essa semana eu ouvi, você vai gostar dessa, porque você é atleticano, né? Essa semana eu ouvi que se o auxílio emergencial fosse o Cruzeiro, já tinha caído há muito tempo. O Eu que pensei, eu pensei, eu pensei, como você, a live está partindo aí de Belo Horizonte, eu pensei em colocar uma camisa do Atlético. Aí eu falei assim, não, vou colocar a camisa do Atlético para não criar uma situação com os cruzeirenses. Mas bem lembrado aí. eu sou cruzeirense e tive que rir quando eu vi isso. Foi muito engraçado. Se fosse o Cruzeiro, já tinha caído. Esse governo promete um auxílio assistencial para as pessoas, fundamental nesse momento de crise. Não está fazendo mais do que a obrigação, inclusive porque se defendem o fortalecimento da economia, vai passar por isso aí, né? Pelo fato do governo assistirem as pessoas. E o auxílio não sai. Eu lembro de uma fala de Patrus Ananias, que é deputado federal pelo estado de De mim, Minas Gerais, grande patrão. e ele é formado em História, não é isso? Se eu estiver enganado, acho que é formado em Se eu História. não me engano, o Patrus é formado em Direito e História. Quer ver? Vamos conferir aqui. Ó. Mas pode falando aí. Eu lembro algo interessante de uma fala dele que eu ouvi. As pessoas criticam o Bolsa Família, as pessoas criticam isso, criticam aquilo, Em Direito, viu? mas, mas aí ele disse que é obrigação do Estado, é dever do Estado, está na Constituição, artigo 5º da Constituição, é dever do Estado é, gerir situações, que os gestores possam distribuir renda. É obrigação do Estado Garantir a fazer com que subsistência das pessoas, né? garantir a subsistência, justamente. Então, assim, uma empresa aí colocava essa questão, uma empresa privada não vai partilhar os seus lucros. Partilham migalhas. Algumas empresas aí têm algumas participações e pequenas participações, alguns empregados, mas, de um modo geral, é obrigação do Estado, dever do Estado, garantir que os seus cidadãos, os seus brasileiros e brasileiras, possam ter os seus direitos minimizados, solucionados, né? A gente aqui discute se é pouco, se é muito, mas o fato é o que é o dinheiro que vem sustentando, vem garantindo em meio a esse país que não consegue absorver toda a massa, toda a população para o trabalho, né? Cada vez mais vem aumentando o trabalho informal. O trabalho informal é algo que vem aumentando. E eu gosto de dizer, Vitor, que o trabalho informal é uma prova assim real de que como posso dizer, é um tapa na cara do capitalismo, né? Parece que para sobreviver você tem que estar assim, enquadrado dentro de um sistema, né? E o trabalho informal vai lá, quebra, rompe com tudo isso, né? E algumas pessoas sobrevivem muito bem com o trabalho informal, mas nem todos têm a mesma habilidade para o comércio, nem todos têm a mesma habilidade para poder adquirir uma renda, e o governo vem aí como responsável direto, né, como está garantido na Constituição Federal, distribuir renda, distribuir renda. E o auxílio emergencial, se você for comparar com os Estados Unidos, eu não sei se os Estados Unidos é um parâmetro para nós, e também o custo de vida lá eu sei que é mais alto, mas para você ter uma ideia,
Os R$ 600 que está sendo distribuído aqui, em relação aos Estados Unidos, corresponde a R$ 10.000. Corresponde a R$ 10.000. Então lá o valor é bem mais alto. É claro que também o custo de vida lá também é bem mais alto. Mas lá eles assumiram uma postura, eu acho, melhor, na minha visão, eu lendo um pouco, ouvindo um pouco, eu achei uma postura melhor do que a nossa aqui. Porque eu vejo que R$ 600 é muito pouco. É muito pouco. Para uma família, né, que tem 3, 4 filhos, né? Às vezes esse auxílio ele é dobrado quando a mulher é a chefe, né? De família. Então, assim, mas também me vem uma preocupação, Vitor, uma grande preocupação. Tudo bem, R$ 600 está sendo dado agora, né? Não está sendo dado, né? Não está sendo dado, são Distribuído, dinheiro. né? É. Agora, eu tenho uma preocupação de onde depois eles vão tirar esse dinheiro, para repor esse dinheiro. Que ele não está sendo dado de graça, não. A conta vai Olha, vir. Vitor, Vitor, vamos raciocinar aqui. Você que consegue ter uma visão, talvez a minha visão está sendo um pouco míope aqui. Você vai me ajudar. Aí em Belo Horizonte não é diferente. Aqui na Bahia também não é diferente. No Brasil não é diferente. Os nossos hospitais estão sucateados. A saúde está sucateada no Brasil. O nosso SUS já está na UTI, né? E aí eu te pergunto, de onde apareceu tanto dinheiro para a compra desses aparelhos, equipamentos desses hospitais de campana? De onde vem todo esse dinheiro? Sendo que durante entra dia, sai dia, e os Só nossos falando hospitais, os nossos postos de saúde não têm o essencial para trabalhar. E agora está saindo dinheiro de todos os lados para a compra. Era como na Copa. Na Copa também saiu dinheiro para a construção de estádios. Quando teve aqui a Copa do Brasil, aqui no Brasil. Então, assim, são pensamentos, são ideias que me vêm, indagações que me vêm, e que depois essa conta ela não fecha. Fala que o sistema previdenciário está quebrado, está falido, mas dinheiro está surgindo. E eu não acredito que esses aparelhos vão chegar no seu destino final e vão ser utilizados. Eu não acredito, Vitor. Eu não sei se eu estou sendo aqui tão míope, tão pessimista em dizer que esses aparelhos que vão chegar lá no Amazonas, em lugares tão distantes, isolados, eles vão ser utilizados. Eu lembro uma vez uma reportagem no estado de São Paulo, 200 ambulâncias estavam lá no pátio, 200 ambulâncias estavam lá no pátio, há mais de 5 anos, já tinha passado por outro governo, que era para ser distribuída para todo o estado de São Paulo. Entendeu? Então, assim, a gente percebe que surgiu todo um mutirão aí, uma movimentação política para hospitais de campana, para aparelhos e tal, sendo que no dia a dia nós não temos nada disso, nós não temos amparo. Vitor, tem outra coisa também que me faz refletir. O vírus existe. Eu não estou discutindo sobre se existe ou não existe. O vírus existe sim. E ele está matando. Ele está ceifando vidas. Sobretudo dos mais idosos, né? De pessoas aí. Mas na África morre pelo menos 850 pessoas por dia e ninguém faz nada. E você sabe qual é a vacina
para esse problema da África, aqui no Brasil também, da desnutrição, que aqui não morre tanta gente de fome, mas na África, a receita se chama um prato de comida. O porquê agora essa preocupação, esse alarde, toda essa situação que estamos vendo aí na mídia, porque esse vírus contamina, sim. Ele contamina governador. Nós temos 2 governadores, parece que estão contaminados. Sim. Contamina ricos e pobres. E a fome só mata os pobres. Por que não resolver o problema da fome? O porquê não solucionar o problema da fome também? Veio agora essa pandemia e houve toda uma organização mundial para poder resolver. Por que é, toda essa organização mundial não lança também o seu olhar humano, sensível para a África e para outros países aí da América Latina que vivem situações críticas? É uma reflexão. Eu não sei Sim, como você. sim, concordo com tudo que você falou. Acho que as prioridades precisam ser revistas, né? Desta vez fica parecendo que os governos estão agindo porque sabem que vai matar os ricos também. E num primeiro momento, essa doença matou os ricos, porque há tempos o brasileiro de classe média não consegue sair para fora do país. Há É muito tempo. verdade. E as pessoas mais pobres, muitos vão morrer e não vão nem ao Paraguai, quem dirá aos Estados Unidos. Eu falo do Paraguai pela proximidade. Correto, correto. Eu acho que esses investimentos, e aí a gente tem que ir numa outra linha também, que é voltando ainda à questão das prioridades, por que se gasta tanto com o judiciário, o Ministério Público, o parlamento, desde as câmaras municipais até o Senado Federal, e com tanta regalia para prefeito, para governador, para presidente da República, e esse dinheiro todo, se fosse revertido em políticas sociais, nós teríamos um quadro muito melhor no Brasil, de mais avanço na saúde, na educação. A assistência social praticamente não existe, né? Justamente, justamente. Essa é uma realidade perceptível no nosso país. Como eu disse, o nosso país ele está sucateado, sucateado. Não por falta de recursos, não por falta de recursos. Nós temos matéria-prima, nós temos terra, nós temos água, temos recursos naturais, etc. Mas o que nós não temos são gestores responsáveis, gestores com uma preocupação humana para gerir tudo isso. É, E quem acaba sofrendo é justamente o mais pobre, o mais pobre. Nós estamos num ano político, em um ano político. Está aí um ano com mais uma oportunidade para que os nossos eleitores, os nossos cidadãos, possam abrir os olhos, possam abrir os olhos em relação a essa situação que nós estamos vivendo. é verdade. Porque, porque é o momento da gente se posicionar, né? Às vezes eu pergunto assim, você lembra em quem você votou ano passado? Tem pessoas que não lembram. Tem pessoas que nem acompanham o seu vereador, o seu deputado, o seu senador, nem acompanha, porque nem lembram e nem acompanha mesmo, para saber se de fato ele está fazendo jus o direito que você deu para ele, né? Então, são questões que fazem com que a gente possa refletir em meio a tanta divergência política, né? Nós tivemos uma política, a última política muito polarizada, no sentido que nós percebemos, de um lado,
A e de outro lado B, claramente. Sempre as políticas são assim, mas nós percebemos mais forte isso de um lado A e de um lado B. E eu lembro que em uma homilia que eu fiz, para não entrar no mérito da questão, eu lembro que eu disse bem assim: é, a gente fica aí brigando por política, por partidos, brigando, mas na hora de socorrer você que está passando mal à noite, você que está grávida e precisa ir ao médico, é o vizinho, É, é o parente mais próximo. Então não vamos nos dividir da forma como está acontecendo. Nós vivemos em um país democrático por direito. E as pessoas não podem se dividir desta forma. Ela sim tem que, ela é verdade que as pessoas têm que se posicionar sem ódio, sem se posicionar sem vingança. Eu não posso deixar de votar em fulano porque eu tenho raiva da cor da bandeira. O motivo é esse. É porque eu não gosto da bandeira, porque eu não gosto da cor do partido, porque a cor do partido me incomoda, entende? E as pessoas têm que se posicionar com um olhar crítico, com um olhar político das coisas. essa divisão ainda está fazendo muito mal para os brasileiros e hoje a gente está sentindo isso na pele. O, o, uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar aqui é quando você pergunta para as pessoas em quem elas votaram, elas muitas vezes não se lembram, né? E aí a gente cai naquela questão que é muito comum a gente ver parlamentares se aproveitando da falta de interesse do eleitor e gasta-se uma energia, gasta-se recurso com coisas muito pequenas e as pessoas acabam ficando satisfeitas quando vê um vereador tão focado só em querer tapar buraco em rua, tão focado só em querer trocar. Eu sempre falo isso, em querer trocar a lâmpada do poste que está queimada. E enquanto esse vereador vai gastando essa energia ali, faz aquele folder bonito, coloca na rede social mostrando que foi um pedido dele, que ele reuniu com o prefeito, com o secretário, com não sei quem, o eleitor se esquece de cobrar dessa pessoa uma atuação na Câmara, lá no parlamento, mais focada em políticas públicas. Por exemplo, na falta de vaga na escola, na falta de médico, de remédio no centro de saúde, porque o vereador, o parlamentar, ele sabe que cobrar isso é mais difícil, é comprar uma briga, e tem gente que não quer comprar uma briga nesse sentido. Tem gente que acha que é muito mais fácil tapar o buraco, porque tá todo mundo vendo, um monte de gente vai passar ali, vai ver e vai se lembrar dele depois, né? Vitor, o que é mais fácil? Você construir uma ponte? Se for de madeira, nem vou entrar nessa questão. O que é mais fácil? Você construir uma ponte ou você construir um hospital, um posto de saúde? É É mais fácil construir ponte. construir a ponte. Porque a ponte, se ela for bem feita, se ela for, tem esse detalhe também. Se ela for bem feita, não vai precisar de manutenção. E quando eu falo em construir um hospital, um posto de saúde, é um investimento que vai tratar da vida das pessoas, do cuidado das pessoas, da saúde básica das pessoas, para que as pessoas não precisem buscar um, o hospital, né? E o posto, ele tem gastos mensais com funcionários, com energia, com água, com telefone, e nenhum prefeito, geralmente, quer ter esses gastos mensais.
e por isso que fazem asfalto. Eu não estou dizendo que não é importante não ter o asfalto, não é importante ter a ponte. É verdade, é importante, precisamos. Mas eu fico observando alguns políticos que gostam de um saco de cimento, amam um saco de cimento, mas não amam cuidar da vida daquelas pessoas que precisam serem cuidadas ali no posto, né? É No porque posto. na ponte a gente passa todo dia, né? Mas lá no posto de saúde a gente vai de vez em quando está doente. Então é mais fácil, dá mais visibilidade. Mas aqui, tem um monte de gente que está participando aqui que sente muita saudade sua, né? Você passou por onde, ô Zezão? Fala um pouco aí da sua trajetória, que nós vamos daqui a pouco falar aqui os recadinhos que você está recebendo. Ah, é? É, Pois é. Então, para começar assim, Vitor, eu comecei a minha caminhada em 96, aqui na Bahia, aqui na Diocese de Teixeira, né? Comecei a minha caminhada aqui em 96 e no ano de 2001, eu estava no segundo ano de filosofia, e a minha cabeça ali se abriu a muitas realidades, assim. Eu estava bem jovem, recentemente eu completei 40 anos, eu estava muito jovem, com 20 anos, 19, 20 anos. Eu fui para o Mato Grosso, é, como missionário, e porque eu desejava trabalhar com famílias sem terra, não o MST, não estou falando do MST, famílias sem terra, na verdade a gente trabalhava com a Comissão Pastoral da Terra, não sei se você já ouviu falar. sim, sim. Então, a gente trabalhava com a Comissão Pastoral da Terra e com o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. E naquela época tinha esse vigor, esse desejo, essa força, esse envolvimento. Então, e lá eu fiquei 9 anos. Fiquei 9 anos, 5 anos como padre, né? Depois eu vim para Belo Horizonte, onde eu passei um ano, foi aí que eu conheci você, né, como conselheiro tutelar, né? A gente estava ali na campanha, eu lembro, correndo atrás. Enfim, foi um momento gostoso, muito bonito, né, da sua atuação. E depois disso eu retornei para minha diocese de origem. Retornei para minha diocese de origem. Eu achei que já tinha dado a minha contribuição lá fora e também bateu a saudade da família, o desejo de estar próximo da família, próximo dos pais, porque quando eu fui meus pais estavam saudáveis, estavam novos, trabalhando na ativa. E aí a gente vê os nossos pais envelhecendo, com algumas limitações, e a gente deseja estar perto. Então veio esse sentimento também de estar perto da minha família, da minha querida Bahia. Coisa boa. E aí, agora vai ser assistente social também, né? Pois é, pois é, eu estou cursando o sexto período de serviço social, né? E está sendo, eu sempre me envolvi com políticas sociais, e existe a doutrina social da Igreja Católica, né? A Rerum Novarum, que é um documento que é mãe e pai dessas questões sociais da vida, e o curso de serviço social vai ao encontro disso, porque quando eu cheguei aqui na Bahia, aqui na minha cidade, a cidade naquele ano era governada pelo PT, né? Partido dos Trabalhadores, e eu recebi uma proposta para trabalhar no CREAS Violação de Direitos e o CREAS Medidas Socioeducativas, porque aqui o CREAS são dois prédios, são duas equipes de trabalho. Uhum. Então eu fui coordenador por 4 anos do CREAS Medidas Socioeducativas e o CREAS Violação de Direitos. E tudo isso me despertou essa vontade, essa visão, e é o que pede o Evangelho, né? A opção preferencial pelos pobres, como foi definido em Medellín, e aquilo que está no Evangelho, aquilo que aquilo que Lucas fala
o evangelista Lucas fala, Jesus que passa fazendo o bem. Então, por onde eu passei, eu acredito, penso eu, que eu fiz o bem, passei fazendo o bem. É claro que tive os meus erros, as minhas limitações e falhas, mas buscava, sim, caminhar sempre com um olhar social e doutrinário a partir da Igreja Católica. Pois é, e passou fazendo bem mesmo, não tenha dúvida disso. Tenha certeza, está no caminho certo. Olha, vamos falar que algumas pessoas que participaram aqui e estão participando. Vamos lá. Começa. Eu não consegui entrar aqui pelo computador para poder ler os comentários, aí eu tenho que puxar aqui no celular mesmo. Mas a Mari Santos, a Luna Rezende, a Juliana Margarida, o Miller Guimarães. Ó, a Mari está dizendo que entrou para assistir o Amigo Zezão. Está falando de Salvador. A Juliana nos cumprimentando, a Luana Rezende nos cumprimentando também. Vamos ver, o Miller Guimarães é de Teixeira de Freitas. Isso. A Mari está contando que aí na Bahia está muito ruim, né? Tudo parado, ninguém está saindo. Um abração, Mari, para você. Nós estudamos, iniciamos o curso junto de serviço social, né? Ela é de Salvador, iniciamos o curso juntos e depois ela retornou para a capital aqui do estado. Mas a gente sempre mantém contato. Hoje mesmo mantive contato com ela, fiz uma pergunta para ela, né? Bom, ela falou para mim assim: eu vou assistir, pode deixar. Então, bom, um abraço para você. Pois é, Madu entrou. O Rodrigo Venades também está nos assistindo. Rodrigo é aqui de Belo Horizonte, o Alerson é de Belo Horizonte. Vamos ver quem mais aqui. O Alberto Oliveira. O Alberto Oliveira é da Bahia também. A Mara, que é minha irmã. O Frei Henri Mercado está assistindo lá da Bolívia. E vai falar com a gente também na semana que vem, contar como é que está sendo essa experiência de quarentena, de isolamento social lá na Bolívia, que recentemente teve uma virada na política que eu acredito tenha sido também muito prejudicial às pessoas mais pobres, porque sai um governo indígena, eleito pelo povo, um governo que tinha uma visão social mais próxima das pessoas mais pobres, e agora a Bolívia volta a ser governada por uma elite que nunca se importou em dar um pouco mais de um café com leite para os pobres, né? O Frei Henry vai falar com a gente nos próximos dias. Vamos lá, a Mari está dizendo, ó, que na opinião dela, ela queria que o comércio abrisse parcialmente, porque realmente é difícil ver muitos pais de famílias chorando com os comércios fechados. O Glend Nunes também está assistindo, a Suênia. A Suênia, ela foi minha coordenadora no curso de serviço social aqui, uma mestra que eu amo muito, aliás, mestra é uma doutora que eu amo muito, gosto muito dela, e vai falar com a gente também nos próximos dias. A Dandara, a Leusa, Maria Auxiliadora, olha, tem muita gente, ó, a Adriana Araújo, Leusa, a Indira também foi minha professora, está assistindo aqui, um beijo para a Indira. A Selma Abreu, Sassá Rogério, tá pedindo sua bênção. Rogério, conheço, de Poço da Mata, Poço da Mara, a Dandara que você falou, vamos corrigir o nome dela, porque ela não gosta de falar. É Dandara. Dandara. Falei com ela hoje também. Ela é de Medeiros Neto, aqui na Bahia também. São uns amigos que a gente conhece. Gente, né? A Elina é minha amiga aqui de Belo Horizonte, Elina Lacerda está nos cumprimentando. Bom dia para você, Elina. O Alisson Gonçalves, a Drica, vamos lá, a Elina está dizendo aqui, ó, a quarentena aproximou mais as famílias, estão dando mais valor um ao outro.
A Selma Abreu está dizendo, ó, essa distância talvez tenha até nos aproximado mais, pois estamos em contato com pessoas que há tempos não nos falávamos. A Mari volta para um outro comentário, está dizendo que nesse momento estamos mais próximos também dos familiares. A Lu Rodrigues, a Mari participa mesmo, hein? Gostei da Mari, hein? Ó, aprendemos a valorizar cada coisa ao nosso lado. O tempo das pessoas estavam cada vez mais escassos. Uhum. A Suênia, que foi minha professora, está dizendo, estamos reaprendendo a viver e a dar valor nas pequenas coisas, é verdade. A Mari volta a dizer que o momento é de reflexão, corpo e mente muito importante, uma engrenagem necessária. A Drica, ó, o tempo está servindo para as pessoas verem que não tem ninguém melhor que o outro. Que verdade, hein? A Selma está dizendo, Deus nos livre desse desgoverno. Amém. Deus tenha misericórdia de nós, a Ana Lucena. O Fernando tá dizendo aqui que colocou a ciência, né, e um coração, é isso mesmo. A Zinha, Senhor, tem de misericórdia. A Mari Tuberá na live. Muita gente participando. Ó. Karen Espíndola, a Ana Ramalho, o Santo Padre muito sábio. Eu conheço a Ana Ramalho. Ana Ramalho manda para mim todos os dias uma reflexão do Evangelho. Me ajuda muito a Ana Ramalho mandando. A Cara Espíndola é uma amiga também lá de São Paulo. Você falou aí antes outra pessoa, que eu esqueci o nome agora. Tem Maria Isabel Piovesan, Mari, vamos voltar aqui. A Zinha. Zinha, uma amiga de Poço da Mata, uma companheira, uma amiga. A gente tem rezado juntos, né? Tivemos uma oração na casa dela uns dias atrás, né? Ela de Poço da Mata, o meu abraço para ela, meu abraço para os amigos e amigas de Poço da Mata, de Medeiros Neto, de Nova Viçosa. Foram os lugares que eu tenho passado aqui mais com frequência. E a Mari pediu para você colocar a camisa do Vitória também, tá? Ô, Mário, faz isso. Não, eu gosto do Vitória, sim. Bahia, o Bavi é a camisa do Vitória. Aqui na Bahia eu sou Vitória. Aqui na Bahia eu sou Vitória. Em Belo Horizonte eu sou atleticano. Mas a Dandara, que é sua amiga, tá falando, ó, tinha que lembrar do meu Cruzeiro? Pois é. É uma mina tão boa, moço. O marido, o Edinho, muito bom. Mas é cruzeirense. Eu tenho até uma foto com eles. Eu podia até anexar aqui. Ó, o Fernando Eraque, ele está voltando, ainda sobre aquele comentário das críticas ao Bolsa Família e aos programas sociais, ele está dizendo, ó, que quem critica são pessoas que não conhecem os seus direitos e as realidades que os cercam. Os que criticam nem mesmo conhecem a realidade de várias famílias do Brasil. E isso é um direito e não um favor, verdade. Justamente. O Eduardo está falando do trabalho informal, o Eduardo Possato, que é meu amigo. Trabalho informal em nosso país é a forma mais desumana do crescimento do próprio capitalismo em nível mundial, sendo que os direitos trabalhistas e vínculos empregativos estão cada vez mais precarizados. A Karen, lá da Espanha, está dizendo aqui, está cumprimentando também. É muita gente, graças a Deus, participando, e isso nos motiva, nos incentiva a fazer cada vez mais. Eu quero anunciar também, nós estamos organizando, vamos fazer uma live nos próximos dias com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, uma amiga que é aqui do partido Rede Sustentabilidade, a única deputada da Rede Sustentabilidade aqui em Minas Gerais, e nós vamos falar, ela que também é assistente social, e nós vamos falar sobre as ações que já foram feitas pela Assembleia de Minas e que devem ser feitas nos próximos dias. Enfim, tem muita gente participando, são muitos comentários, queria agradecer aí a participação de todo mundo. Nós já estamos encerrando, né? Mas antes, Zé... Vou dar um abraço no Empório Nordestino, de Nova Viçosa, a Isaura, uma grande amiga,
uma mulher de fé, catequista, religiosa. O meu abraço para a Isaura. Pois é, coisa, só gente boa, graças a Deus. Aqui, opa, a Lu tá dizendo aqui, ó, tanta gente boa vindo do serviço social, pena que o reconhecimento é muito pouco para a categoria. Verdade, né, Zezão? Pouco reconhecida essa profissão. É verdade. Uhum. Pois é, Muito bem. A Drica tá falando aqui, ó, ela é Adriana de Itabatã. Ah, sei, conheço. Foi, e a Adriana de Dabatã recentemente foi mãe. Recentemente foi mãe, está com uma criancinha recém-nascida dentro de casa. Esqueci o nome do abençoado, mas Deus abençoe o seu filhotinho. Esqueci o nome, ela me falou poucos dias aí atrás. Isso mesmo, vamos lá. Ó. A Manu tá pedindo para você mandar um abraço para a avó dela, e que para a família que está lá em Paranaguá. Manu? É, Madu. Madu. Manda um abraço Oh, para meu minha Deus. avó, padre. Família em Paranaguá. Segue o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa bênção, e que o Deus da vida possa dar força à sua avó. Estou vendo aqui Dona Maria Auxiliadora, Dona Lia, colocando bem assim, padre, eu não sabia que torcia pelo Atlético Mineiro, porque é meu time também. Assim, que bom. Ó, Que eu... eu posso completar? Ah, A gente, nem todo mundo é 100%, né, gente? Todo mundo carrega, nem que seja uma culpazinha. Vitor, coisa rápida aqui. Eu, quando estava em Minas, em Belo Horizonte, foi engraçado que eu fui conversar com o senhor, Ah, e aí eu falei assim para ele, eu não torço pro Atlético, eu não torço pro Cruzeiro por um motivo. nem vem. Porque Jesus disse que era, no caso, Pilatos, né? Que diga aquela raposa que eu não calarei. Diga aquela raposa que eu não calarei. Aí eu falei essa citação bíblica, né? É uma citação bíblica. Aí ele falou assim, padre, então o senhor está desinformado, me desculpa, o senhor que é um homem religioso, né? Mas você esqueceu que Jesus também disse a Pedro que antes que ele morresse, o galo cantaria 3 vezes. Ai, ô, Ah, Jesus. mas enfim, estamos passando um momento ruim no futebol também, viu? Que tristeza, meu Deus. É muita gente participando aqui. É muita. Ó, o Rogério está falando que Posto da Mata tá com saudade de você. O Rogério, gente boa, amigo, tenho ele no WhatsApp, um amigo que sempre me manda mensagens, bom dia, sempre alegrando o meu dia sempre com uma mensagem de incentivo. Pois é, tá doido, é muita gente, ó, é muita gente. O irmão Carlos, paz e bem. É verdade, Vitor, ele tem que ter um defeito, ele é atleticano. Nossa, é muita gente. Pois é, Zezão, eu queria te agradecer. A conversa foi muito rica, serve de inspiração. Em 2012, quando você esteve aqui em Belo Horizonte, eu agradeço muito a sua participação naquele processo de escolha dos conselheiros tutelares. Eu tive a alegria e a honra de ter recebido uma votação expressiva naquela ocasião e poder garantir por um período, lutar pela garantia dos direitos da criança e adolescente. Isso me enche de orgulho. Uma das coisas que eu mais tenho orgulho na vida é dizer que fui conselheiro tutelar e amo fazer essa defesa. Sua participação naquele processo foi fundamental. Os padres agostinianos, a comunidade da paróquia Cristo Redentor, de todas as comunidades, acolheram, da paróquia São José e São Gabriel Passionista, e tantos amigos aqui da região do Barreiro fizeram com que a gente tivesse êxito naquela eleição e a gente pôde bem representá-los. Quero te agradecer pelo carinho, né, por ter aceitado
a participação. E agora nós temos 20 segundos para você dar tchau, porque o Instagram vai nos cortar. E- Então, eu gostaria de deixar o meu abraço, gostaria de deixar o meu abraço, o meu carinho, a minha amizade, a todas essas pessoas que nos